Olá, mais um Arte está no ar. Já agora tenha um bom 2019 e cheio de muitas oportunidades. Hoje vamos começar com uma nomeação de um músico moçambicano que está a viver nos Estados Unidos da América. Chama-se Albino Mbié e foi nomeado para o Boston Music Award. Acompanhe então uma entrevista com Albino Mbié. Já pensava, eu se wana, logo te fica. Tetana matimba, cambi o Tommy, ati heli lani, kuleka, e kama na manda. Albino Mbié é cantor, compositor e guitarrista. Estreou-se em disco com Mozambique Dance e vive nos Estados Unidos lá vão bons anos. Embora tenha se revelado ao mundo com o seu primeiro álbum, é com o segundo que Mbié teve a aventura de ser nomeado para o Boston Music Awards, na terra do tio Sam, Estados Unidos da América. Rosa é um dos temas do álbum Mafo, constituído por 12 músicas. É com este trabalho que Albino Mbié, músico que cresceu no bairro Jorge Dimitrov, no Benfica, cidade de Maputo, chega aos awards da cidade de Boston. Rosa, Rosa. Fazer parte do Boston Music Awards como um dos nomeados para mim significa muito. Significa crescimento e também significa visibilidade de todas as formas, pois eles estão a reconhecer o que tem a minha contribuição cultural aqui em Boston, mas não só internacionalmente, o que eu tenho vindo a fazer, a desenvolver. Então fazer parte deste elenco para mim significa muito, pois daqui passaram grandes músicos tais como Aerosmith, Bob Brown e tantos outros. Então fazer parte dessa trajetória é muito positivo, pois o grande objetivo meu é poder chegar nos Grammys. Go, go, go. Go, go, go. Ingisali simuleti. Sikongonza kambilu yaku. Rosa, Rosa. Uma das razões para a seleção é ser um músico ativo, né? Estar a fazer workshops, estar a fazer concertos localmente e também internacionalmente. Eles procuram as revisões dos jornais, televisão, YouTube, Spotify e tudo. Então, basicamente é olhar como é que tem sido o desenvolvimento do músico e também o impacto cultural. Para a categoria Músico Internacional do Ano, na América, Albino Mbié concorre com 9 autores como Debo Band, Kina Zoré e Nishi Chalas. No dia 22 deste mês, serão anunciados os grandes vencedores do Boston Music Awards. Rosa, Rosa. Albino Mbié é engenheiro de som. Estudou na Escola de Comunicação e Artes da UAM. Foi dos primeiros alunos a receber bolsa de estudo para a Berklee College of Music em Boston, através do programa Scholars Africanos. É prémio Songwriting International, World Music nos Estados Unidos e Revelação no Ngoma, Moçambique. E bem recentemente, já no cinema, Lifino Azevedo esteve no Marrocos para atuar e estar também como membro do júri a debater a volta do cinema africano. Acompanhe também esta matéria com este grande cineasta. O autor de Virgem Margarida encontra-se em Marrocos, onde participa na edição deste ano do Festival de Cineastas. Mostra-me o documento desse trabalho de espetáculo.
Mas o que é isso? Vai para o carro! Eu sou uma estrela. Estrela na tua casa, vai para o carro! Ei, todos, vai para o carro! Vai! Na cidade mineira de Corrigueba, Licínio Azevedo participou na sessão de abertura do festival no sábado e naquela região marroquina vai ajudar a distinguir os melhores filmes do continente. Camaradas, cobra! No Festival de Cineastas, Azevedo participa na condição de melhor realizador africano 2017, com o filme Comboio de Sal e Açúcar, que igualmente foi melhor guião ano passado. Esse vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Soldados. São como... São muitos cineclubes que participam, vêm cineastas de toda a África e assistem os filmes juntos e debatem. Sempre grandes debates, diariamente, todas as noites, se prolongam até 2 horas da madrugada, lá no hotel, numa sala que existe para isso, sobre cinema. Crianças violentas. Minha filha. Uma grande honra ser júri nesse festival importante em Marrocos. Mês passado, Licínio Azevedo esteve num outro evento cinematográfico realizado na Tunísia. Que é um festival extraordinário, porque a cidade de Tunísia, que é uma grande cidade, se mobiliza praticamente para o festival. São cerca de 10 ou 15 salas de cinema que passam os filmes, são 100 e tal filmes que passam durante uma semana e um público extraordinário de mais de 200 mil pessoas. Muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Nesta edição do Festival de Cineastas concorrem 15 filmes e o evento termina próximo fim de semana. Mas estamos numa guerra sem fim e os grandes chefes, esses, estão a lutar por poder. E agora vamos às artes plásticas e para o efeito trouxemos 2 artistas plásticos aqui para falarmos de uma exposição que está patente no Museu Nacional de Arte. Chamam-se Sônia Sultuane e Jorge Dias e hoje o pretexto para a conversa que vamos ter com estes 2 artistas é uma exposição intitulada Pancho, Outras Formas e Olhares. Vamos falar então desta obra, desta coletiva que junta imaginários, desejos, emoções, sentimentos e etc. com estes 2 autores. Sejam bem-vindos ambos ao Artes e Letras. Ambos já estiveram cá. Mais uma vez, sejam bem-vindos então. Muito obrigada, Remédio. Seja bem-vindo, Jorge, também. Muito obrigado, mas é um prazer não voltar aqui, não é? Partilhar esse dedo de conversa. Sônia, boa. Como é que se faz uma exposição como esta a 2? É preciso ter muita cumplicidade, é preciso ter muita força de vontade, é preciso saber respeitar as diferenças e também é preciso haver uma partilha profunda de ideais e de formas de ver, estar e sentir a arte, penso eu. Jorge, é fácil de conquistar esta cumplicidade, esta dualidade que se deve consolidar, construir numa singularidade, vamos assim dizer? Olha, é um trabalho árduo, não é? Um trabalho árduo. Sônia e eu somos prova viva disso, porque trabalhar as artes plásticas por natureza são uma área de produção artística onde há muito individualismo, né? O artista tem muito voltado para si. Para a criação é necessário esse tempo de silêncio, esse tempo de estarmos a repensar os nossos próprios processos. Este trabalho é bastante individual. Numa aposta como essa, que a gente está a trabalhar coletivamente, Sônia disse tudo, não é? Cumplicidade, reconhecimento, disciplina, admiração pelo outro e muito mais coisas. Isto existe de nós, naturalmente, essa capacidade de podermos transbordar para fora de nós mesmos, reconhecer o outro. E para mim foi muito fácil trabalhar com a Sônia, porque já conheço a Sônia há alguns anos, tem um belíssimo trabalho e tem uma forma bastante própria de estar nas artes plásticas, e isso só enriqueceu. Talvez eu diria, por outras palavras, estou no momento em que eu preciso cada vez mais desta troca.
Eu passei longos anos muito sozinho do ponto de vista de atuação, expondo, escrevendo e, acima de tudo, lidando com meus próprios processos. Fartou-se da solidão? Pode ser que sim, digamos que sim, mas é um pouco que o artista chega um momento que precisa estar em contato direto ou então estar em contato com as suas diferenças ou permitir que as suas próprias diferenças lhe completem, acima de tudo, né? Quando digo as nossas próprias diferenças, essas nossas diferenças são encontradas em reconhecimento do outro. E esta aproximação, este reencontro com a Sônia me permitiu, naturalmente, encontrar os meus complementares, não é? A Sônia, apesar de sermos muito parecidos em bastantes aspectos no que diz respeito a processos de criação e de atuação, nós somos pessoas que, de alguma maneira, nos completamos, não é? Nossos trabalhos, eles andam, em algum momento, em sentidos opostos e em outros momentos, muito próximos, muito juntos, que nos revemos em muitos momentos. Sônia, este trabalho começa, ou pelo menos se robustece, com uma visita à casa de Pancho Guedes, em Portugal. Que força motriz lá encontrou que vos levou, que vos motivou e incentivou a desencadear este trabalho? Olha, ir visitar a casa do Pancho, né? A intimidade do Pancho, porque não é casa-museu, é a casa dele. Ver o que ele colecionava, o que ele lia. Tu consegues perceber do que a pessoa é feita na sua intimidade, né? As suas pequenas lembranças, tudo isso fez com que eu deixasse de olhar só o Pancho, o arquiteto, não é? O senhor arquiteto, e passasse também a olhar, acho que foi isso que já aconteceu, o Pancho, o ser humano, né? Aquilo que ele carregava, aquilo que ele vivenciou. E principalmente, para mim, mexeu muito comigo a questão de perceber que o Pancho, mesmo em Portugal, ele vivia em Moçambique. Portanto, isso é bonito. Sim, tudo que ele tinha à sua volta é muito Moçambique, não é? Ele colecionou Moçambique, ele levou pedaços de Moçambique com ele. E isso merece o respeito de qualquer pessoa, não é? Porque ele saiu de Moçambique, depois ainda foi para a África do Sul, mas depois as suas últimas moradas, né, estão repletas de Moçambique. E pronto, ele passou isso também aos filhos, né? Inclusive nós tivemos a oportunidade, e fomos lá à casa do Pancho, foi a convite da filha do Pancho, e perceber também que ela esteve aqui em Moçambique, mas que ela guarda essas memórias, né, do pai, tudo que o pai contava, tudo que o pai... foi muito intenso, Remédios, para mim foi. Inclusive, pronto, eu tinha mesmo tomado a decisão que ia me afastar das artes plásticas e aconteceu ali uma magia, eu fiquei deslumbrada, não é? Fiquei deslumbrada, eu conhecia já o arquiteto Pancho, mas depois fiquei também deslumbrada com o ser humano que era o Pancho. E eu gosto muito, estranhamente, porque eu acho que me revejo também nisso. Eu gosto de gente teimosa, gente que foge das caixinhas, né? Gente complexa, porque é isso que eu acho que é bonito. Eu não gosto muito de gente muito, como é que eu vou dizer, muito certa, não é? E o Pancho tinha disso, todo o trabalho dele é isso, é uma provocação, né? É uma provocação à arquitetura, é uma provocação à sociedade, toda a construção dele, né? Então isso fascinou muito. Que Moçambique nós conseguimos visualizar? Nós e vocês em particular, né? A partir da arquitetura do Pancho, a partir das coleções também que se encontram aí na casa dele, muito sobre Moçambique, muito para Moçambique também, de quem vive cá, de quem vive em Portugal, de quem vive pelo mundo fora. Gostaria só de acrescentar... Moçambique... Exatamente, depois vou entrar nisso. Mas completar o que acrescentar o que a Sônia disse, na casa do Pancho não foi só entrar numa habitação
e estar lá, passar um dia inteiro, né? A filha do Pancho, ela nos fez uma visita guiada àquele espaço, nos falou dos objetos pessoais do Pancho, de alguns hábitos do Pancho Guedes, contou a história de muitos trabalhos, de como alguns trabalhos que ele comprou ou colecionou resultaram em seus processos de criação do ponto de vista da escultura, porque o Pancho também fez escultura. Como é que resultou do ponto de vista da arquitetura? Isso foi muito importante, isso enriqueceu muito. E diretamente aquilo que coloca sobre que Moçambique nós podemos encontrar neste Pancho, no nosso trabalho. Olha, há muitos Moçambiques, não é? Moçambique, como é que poderia dizer, são vários filtros, é uma esteira de identidades, de formas, de cheiros, de elementos que remetem a essa identidade. Moçambique, a região austral da África, Índico. O que é que nós vamos ter no nosso trabalho em relação a isso? O Pancho nos conduz, de alguma maneira, a esta viagem para uma cultura material e imaterial extremamente rica e muito pouco divulgada e muito pouco conhecida. Por meio do artesanato, do bicicleta dana, por meio da cor, da forma orgânica e da forma inorgânica, dos elementos que são da arquitetura, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e dos elementos que estão no nosso dia a dia que podem estar presentes e que estão presentes na arquitetura, e das relações que o homem estabelece com o seu espaço de habitar. Isso está muito a ver com Moçambique. Nós temos sem querer teorizar sobre a arquitetura, nossa arquitetura ela é pobre do ponto de vista de enriquecimento das relações estabelecidas com este país. Quando falo nossa arquitetura, eu estou falando da arquitetura moderna moçambicana, a arquitetura que se faz hoje, tirando de lado da arquitetura verde, né? Toda a arquitetura que usa os materiais orgânicos e pondo naturalmente alguns arquitetos e alguns trabalhos edificados, alguns edifícios, como o Pancho fez. Pegando também o Pancho também eram vários Panchos que nós tivemos aqui, ou que temos aqui em Moçambique. Temos edifícios de Pancho que não têm relação nenhuma com Moçambique, tem relação com outras culturas, porque ele vai ao encontro desses elementos. Mas tem edifícios e construções que têm tudo a ver com a religiosidade moçambicana, tem a ver com a cultura imaterial e material moçambicana, tem muito a ver com as energias, coisa que é imaterial, que nós vemos, aqui está o Moçambique. A senhora se referiu muito bem nisso. Quando entramos na casa do Pancho, não vamos ver somente uma ou outra pintura de autores moçambicanos, não só aquela coleção de artesanato, de escatedano e outros objetos, mas já uma coisa está por trás daquilo tudo, de como é que ele estabelece aqueles elementos todos identitários com o seu trabalho. Esse é o Moçambique que só é possível alcançar com olhos de quem olha para aquilo que nós não somos capazes de ver no nosso dia a dia. E sendo capaz de ver no nosso dia a dia, Pancho, outras formas e olhares, o que é que está aqui subentendido, Sónia? Para mim era importante resgatar essa memória toda de um arquiteto, de um homem que deu tanto a Moçambique. Nós não podemos esquecer de uma coisa, Remédio. Os maiores projetos do Pancho foram feitos em Moçambique. Portanto, tem 112 edifícios em Moçambique. Não são 2, não são 3, são 112. E muitos de nós nem sabemos. Espalhados em vários cantos do país, Maputo? Mais Maputo, também tem na Machava, mas em Maputo tem vários. Principalmente. Sim. E também ele, portanto, não só esses foram os que foram construídos, mas depois ele idealizou à volta de 600 projetos para Moçambique. E foi uma forma de homenagear esse homem, porque o que me parece é assim, de alguma forma ele levou a nossa arte, porque ele era português, né? A nossa arte, ele tentou sempre
com que Moçambique fosse reconhecido de alguma forma, né, pegando na nossa arte. Por exemplo, o Malangatana era grande amigo dele, inclusive Malangatana viveu em casa do Pancho Guedes. E eu, como uma pessoa jovem, não é? Como uma artista também moçambicana, me pareceu que eu deveria reconhecê-lo, porque também um dia gostaria que alguém reconhecesse o meu trabalho. Isto parece uma coisa tão pequena de se dizer. Há uma reciprocidade nesse gesto vosso. Sim, neste nosso gesto. E era tão bom, tão bom. E foi uma das coisas que a filha do Pancho disse-nos, foi as obras do pai dela não estão em Portugal. Aquelas obras são de Moçambique, portanto, são dos moçambicanos. E nós, de alguma forma, temos que nos apoderar disso, entende? Nós temos que resgatar esses edifícios, nós temos que valorizar esses edifícios. Podem passar, houve um trabalho que foi feito, que é a rota do Pancho. De alguma forma, nós quando saímos lá para fora, nós vamos visitar edifícios de outros países, não é? Isso é turismo, não é? Faz parte das rotas turísticas, como se vende um país, porque nós não vamos vender Moçambique só com amarramenta, sim, com camarão, com a cerveja. Não, também podemos fazer isso, a nossa arte. E nós temos coisas lindíssimas, porque é verdade. Estes edifícios não pertencem mais ao Pancho, não pertencem mais ao Portugal. São nossos, estão no nosso país. Então, talvez também de alguma forma, a ver se as pessoas que estão, portanto, que habitam nesses espaços, né, reconhecem, né, e se apoderam deles, porque era importante isto, não é? Não sou eu, não sou o Jorge, mesmo que nós gostaríamos muito de continuar a fazer outros trabalhos em respeito, a esta memória, mas nós também, eu acho que era muito importante que eram as próprias pessoas, né? Dizer, este edifício, afinal, faz parte da história de Moçambique, faz parte da arquitetura, é um edifício que tem esse valor arquitetônico, tem esse valor, portanto, humano, né? É mais ou menos isso. Jorge, na sua opinião, e vou colocar também esta pergunta à Sónia depois da sua resposta, com que cores nós podemos pintar esta arquitetura de Pancho Guedes, de modo que possa ter a vivacidade que se calhar no passado teve algum dia? Agora você me pegou, né? Como devo dar aqui uma forma. Mas esta arquitetura, quando nós olhamos para a arquitetura neoclássica ou arquitetura clássica, nós vemos uma herança desta arquitetura da Grécia, de Roma, né? O arco, as colunas, os capitelos. Há uma referência cultural muito presente que vai evoluir ao longo dos anos até os dias de hoje. Hoje nós ainda reproduzimos essas formas. Mas no continente africano existem várias culturas, em Moçambique existem várias, é uma matriz de culturas. O que é que esta identidade local, que nós hoje dizemos com toda propriedade moçambicana, está ou reflete na arquitetura que se faz hoje? Muito pouco temos, né? Temos exemplos no Pancho Guedes, temos exemplos em vários arquitetos, ou por outras palavras, temos exemplos em vários construtores, não só somente arquitetos, nas habitações que nós vemos ao longo do país, na forma de construir. Mas numa arquitetura convencional, de edificação, de ministérios, de prédios, coisas assim, aquela arquitetura que é construída com base de conhecimento, que tem outras relações estabelecidas para a sua edificação. Onde é que está presente em Moçambique? Onde é que está a chamada cor que nós estamos?
quando eu falar o ocre, ou quando eu digo ocre, não estou a dizer a cor ocre. Essa cor ocre tem alguma coisa mais que está por trás dela para ser ocre. As cores da terra têm muito a ver com o cheiro e as formas da terra. Como é que os espaços, outra pergunta, como é que os espaços edificados nos dias de hoje são pensados em função das nossas necessidades culturais, né? Quais são as nossas necessidades culturais, né? Por exemplo, tomando por exemplos muito pobres, mas vou apoiar, me desculpa essa apropriação, nós fazemos muitas vezes as varandas de depósitos nas habitações, né? As varandas de depósitos, varandas de lugares stand-down. E não um lugar fresco, por exemplo. Na qual esses edifícios não foram assim pensados para tal, né? Nós passamos pela Eduardo Mondlane, por exemplo, vemos tanta cor ali e não vemos gente, por exemplo. Não vemos gente. É porque esses edifícios não foram pensados para práticas culturais das pessoas que estão vivendo e que cresceram em Moçambique. Não estou aqui a dar soluções, estou aqui a colocar questionamentos para serem pensados futuramente. Pancho contribuiu muito nisso, talvez não nessa dimensão do uso dos espaços internos, mas na dimensão de como usar a identidade para construir, para edificar. Como é que eu vejo o meu padrão da capulana? Como é que eu vejo o meu padrão das cerâmicas produzidas no norte de Moçambique, no sul de Moçambique? Como é que eu vejo o padrão e a cor produzida no artesanato, que nós vimos muito presente na casa do Pancho com a Sônia? Olha, Sônia, isto aqui se remete a isto aqui, é aquele edifício, né? Como é que esses elementos que são visualmente identitários de Moçambique estão presentes no edifício, né? Isto são outras histórias. E como é que nós vamos depois nos apropriar dele? Uma obra de arte, um objeto, uma instalação, nós temos um contacto de um tempo muito curto, né? Vamos vê-lo e passamos imediatamente ele, não vivemos nele. O edifício tem a particularidade de nós vivermos nele. E quando tu vives no edifício, e o edifício que foi concebido, como já esses inúmeros edifícios que o Pancho construiu, eles é como nós estivemos a reviver as experiências culturais que não estão no dia a dia no nosso alcance. Estão no dia a dia no nosso alcance o caos urbano, né? Os conflitos do dia a dia. Mas aquilo que não está no alcance diário, que é a forma, né? A pensar esta forma. Estou a falar de uma forma muito abstrata, mas não tem outra maneira de dizer isso, né? Talvez por ser um artista. É como se fosse transportar as cores e as formas que nós vemos nos objetos locais, na peneira, na bicicleta de Ana, nas tatuagens do corpo. Balagattana falou muito sobre isso, sempre defendeu isso, para a sua habitação, para a sua forma de ser, de estar, de olhar e de vender a sua identidade. Quando nós vamos vender a sua identidade, vai contra o que a Sônia disse, que há o turismo cultural, há o roteiro. Existem em Moçambique vários roteiros turísticos de visitação à própria cidade, aos próprios edifícios. E isso é graças à rica arquitetura existente em Moçambique, na qual o Pancho Guedes é uma peça extremamente importante. Sônia, já não te vou colocar a mesma pergunta que o Jorge sobre a cor e como é que podemos tornar mais viva esta exposição. Acho que mais do que ninguém explicou muito bem sobre isso. Coloco-lhe uma outra pergunta, mesmo porque a seguir temos que ir a um intervalo. Para vocês, esta exposição é uma viagem para o Pancho Guedes de partida ou de regresso? Para mim é de regresso. Acho que para os dois é de regresso, porque eu acho que ele partiu e vou voltar aqui a referenciar a filha dele. É exatamente assim que ela nos escreveu, a dizer que para ela nós tínhamos, eu e o Jorge, fechado o círculo. Portanto, nós trouxemos o pai dela de volta a Moçambique. Pois. E ela acabou dizendo, os espíritos voam. Portanto, é lindíssimo isso, Remédio. Eu acho que sim, nós... Trazemos de volta o Pancho. O Pancho faz um trabalho espetacular. O português está em Moçambique e faz um trabalho espetacular com a cultura daqui e trazem a arquitetura. Leva isso para o mundo, volta a Portugal e nós vamos ao encontro deste homem e trazemos de volta, não digo que trazemos de volta, talvez uma grande opção, mas
trazemos com outros olhos que o trabalho feito com por outros este olhares homem e outras formas. É uma forma de valorização, de reconhecimento aos nossos valores, né? E ao ser um reconhecimento nesta viagem de regresso, em algum momento pode se tornar também numa viagem de partidas, mesmo a pensar nesta possibilidade que o Pancho teve de, consciente ou inconsciente, levar Moçambique consigo ao construir Moçambique, quer cá, quer em outras latitudes. Quem quer se referir a isto? Pode ser uma viagem de partida nesse sentido? Eu acho que sempre que é uma viagem de regresso a Remédios, é porque, sabes, porque acabamos por descobrir, não é? E redescobrir, não descobrir, redescobrir com outros olhares e com outras formas, não é? Portanto, tudo que este homem levou, que nunca levou, porque é verdade, continua aqui, é nosso, não é? Ele levou memórias. Levou imagens. Levou imagens, mas a obra dele, a grande obra de Pancho, continua aqui, continua muito perto de nós. Se pegarmos agora o carro, em 5 minutos nós estamos ao lado de uma obra de Pancho, várias até nesta zona. Então, estamos na baixa da cidade de Maputo. Eu acho que é o regresso. Sim, basta chegarmos aqui à Praça Macmaon, não é? Temos lá uma obra de Pancho Guedes, que a pé são para aí 5 minutos. Muito perto daqui. Bem, Sónia, Jorge, voltamos daqui a pouco, nós vamos observar um breve intervalo. Daqui a pouco, então, estamos de volta, vamos continuar a ter esta conversa à volta da exposição Pancho Guedes, outras formas e olhares. A exposição está patente no Museu Nacional de Arte e, neste janeiro, vai estar também exposta patente no auditório do BCI aqui em Maputo. Até já, então. Pancho Guedes, outras formas de olhar. Na verdade, é Pancho, outras formas de olhar. É a exposição que está patente, então, no Museu Nacional de Arte e é o pretexto para esta conversa que hoje temos com Sónia Sultuan e Jorge Dias. Esta exposição, esta obra, é uma coletiva que vem mesmo a homenagear, em jeito de tributo, ao grande arquiteto que viveu em Moçambique, trabalhou cá e que tem muito de Moçambique consigo, mesmo não estando entre nós. Sónia Sultuan, nesta segunda parte, Jorge Dias também, podemos nos referir um pouco mais às obras que Pancho Guedes nos deixou e que provavelmente muitos telespectadores não as conhecem. Eu visitei a exposição no dia inaugural e vi, por exemplo, uma obra que Sónia produziu que nos conduz a um edifício de um certo hotel. Quer nos referir um pouco disso? Sim, é o Hotel Tamariz, aqui na Baixa. Tem o Hotel Tamariz, o Ministério da Saúde, na Eduardo Mondlane. Tem o prédio Dragão, ali perto, portanto, na Eduardo Mondlane, quase ao lado do Mundos, do restaurante Mundos. Tem aqui na Praça Macmaon o prédio de esquina, um dos prédios de esquina que está todo revestido de pedras, também é do Pancho Guedes. Tem uma igreja na Machava, lindíssima, que infelizmente, eu peço desculpas, já não me lembro do nome, também é do Pancho Guedes. Jorge, tem tantos. São inúmeros edifícios, não é? O restaurante Zambi. Sim, o restaurante Zambi também é do Pancho Guedes. O edifício Leão Carri. Sim, o Leão Carri. O edifício que acabou de ser fotografado, o Dragão. Sim, o Dragão. Já se referiu. Sim. Nesse contexto todo, como é que foi selecionarem o material arquitetônico e decidir que nós vamos trabalhar sobre este conceito? Olha, essa escolha foi separada, portanto, o Jorge escolheu os materiais dele, que ele, pronto, já ele está mais habituado, mais familiarizado com o que ele vai fazendo. Eu, portanto, não fazia nenhuma exposição, desde 2009, foi a última vez que 2013, sim, que eu fiz Códigos de Gaudi. E
A primeira coisa que eu quis fazer foi, de alguma forma, representar a minha representação desses edifícios do Pancho. Então, eu trabalhei com o contraplacado, porque era fácil de desenhar e depois fazer as formas. Entretanto, foi surgindo, depois eu fui buscar pedra para, portanto, fazer essa representação do edifício dele, ali da Praça MacMahon, e depois os mosaicos para fazer o Hotel Tamariz, e começou, portanto, eu trabalhei com contraplacado, com madeira, com mosaico, com pedras e com berlindes. E com berlindes? E com berlindes. Quebrados ou nem por isso? Que estão aí, não, nesse folheto, essa peça que está aí comprida, essas bolinhas portanto, são berlindes. Pronto. Portanto, porque assim, essa é uma peça, é um edifício de Pancho Guedes, que é o olho. Então, os berlindes, para mim, representam os vários olhos, né, que ele tinha para olhar para Moçambique, para olhar para o mundo. Então, não só tinha um olho, ele tinha vários olhos. E é daí a representação, os berlindes. E em que momento, Jorge, depois cruzaram esses trabalhos e decidiram o que é que ia ou o que é que não iria à exposição? Eu estou num processo diferente da Sônia, né? Porque já vinha produzindo essas peças já há mais de um ano, né? E estas peças... Significa que houve pelo menos um ano de trabalho para esta exposição, é isso? Não, é diferente. Estou aqui a explicar, o processo é diferente. Eu já tenho um processo diferente de produção das peças que vão dar esta exposição. Certo. Mas parte delas não foram pensadas para esta exposição, foram integradas nesta exposição. Está bem. Mas quanto tempo já agora a exposição? Foram 6 meses. Foram mais ou menos 6 meses. Pronto. Trabalhamos 6 meses. Okay. Porque boa parte desculpa, só para boa parte dos elementos da minha instalação, elas já existiam muito antes destes 6 meses. Porque é uma integração, uma relação que já existe, né? Podemos dizer que podemos chamar a adaptação a isso? Não é uma adaptação. É um processo de trabalho muito diferente que é muito próprio, né? Com os mesmos elementos eu posso criar diferentes discursos, né? Agora pronto. Aqui já estamos a falar de outros, mas não quero entrar nisso agora. Mas para dizer que como é que ele vai depois ao encontro disso? Ao encontro do processo de reflexão, de exercício, de contextualização e descontextualização, bom perceber, contextualização e descontextualização de determinadas formas que vão ao encontro do discurso de Pancho Guedes, muito diferente do trabalho que a Sônia vai fazer, que é o encontro da apropriação da identidade das formas, né? Apropria da identidade das formas, não se apropria das formas. Aquela identidade dessas formas vai construir o seu próprio trabalho, o seu próprio percurso. Eu não vou na apropriação das identidades dessas formas, mas eu vou na apropriação e descontextualização das formas existentes para a produção, uma ação que eu vou encontro do discurso de Pancho Guedes. É um processo de criação diferente. Tiveram muita necessidade de lê-lo? De lê-lo? Eu fiz, assim, muitas leituras, para mim é muito importante, e não só fiz leituras dos livros de Pancho, com pesquisas na internet, mas também depois fui ler outras coisas, porque ele, por exemplo, tem referências, só por leitura também para perceber, ele também bebe de Gaudí, que portanto foi até o meu último trabalho em 2013, eu inspirei-me em Gaudí, e é interessante como o Pancho também, bebe em Gaudí, bebe em Dalí também, Salvador Dalí, e pronto, e também eu precisei de fazer essas leituras para poder perceber esse ser humano também, né? Que para mim é muito importante, porque eu tenho uma outra dinâmica. O Jorge tem uma dinâmica, o Jorge dá mais, como é que eu te vou explicar? A parte mais teórica, técnica, mais... Pronto, ele estudou arte, eu não estudei arte. Então, eu acho que é por isso que a gente se complementa, porque eu sou mais de viajar e de criar, não penso muito nessas dinâmicas das academias e das escolas de arte. Na concentração dos processos. Há um resolver imediato, da profissão resolução imediata. Mas claro que isso está por trás de
uma reflexão e uma Obviamente. grande inteligência emotiva, acima de tudo. Publicamente elogiou-te. Obrigada, Jorge. Essa cumplicidade, entende? Quando tu perguntaste, a primeira pergunta que tu fizeste é esta cumplicidade, que é muito importante, porque valoriza o meu trabalho, né? Pois. O Jorge, de alguma forma, valoriza o meu trabalho. O Jorge, de alguma forma, mesmo que a gente discorde, e é isso que é muito bom, que é, nem sempre a gente concorda, Pois. mas hoje nós aprendemos os dois que temos que respeitar, porque isso só nos valoriza e só nos faz crescer como artistas e também como seres humanos. Naturalmente. Sônia Sultano considera esta exposição um poema dito. Por quê? Eu consigo. Porque Um poema dito, neste caso, por imagens, naturalmente. Faltou completar. que eu acho, Remédios, que eu ando há muitos anos a dizer poemas em forma de arte, né? Eu tenho quase que essa necessidade depois de dizer poemas, já não em uma forma escrita, né? Não numa forma de palavras, não numa forma de letras. Por isso acho que eu tenho o meu projeto, As Palavras que Andam, Walking Words, porque é isso, né? E talvez é esse poema que eu escrevo a Pancho Guedes. Esse será o meu poema, né? O poema que eu escrevi a Pancho Guedes. Esse poema de amor, né? Esse poema de admiração, né? Esse poema de uma pessoa realmente que... Maputo é bonito, não é? E de verdade, os prédios dele são bonitos, porque ele também tinha uma coisa, ele não fazia, os prédios que ele fazia, e quase toda a gente o diz, são inapropriados para habitar, porque são espaços muito pequenos, muito complicados. Então, ele fazia edifícios que era para serem vistos de fora, eram obras de arte. Ele não estava muito preocupado com a questão interna dos seus edifícios, era mais a questão interna. Eu acho que era até quase que uma brincadeira, eu acho que era uma pessoa que achava que a casa não é para a gente ficar lá muito tempo, né? Portanto, nós... É um lugar de passagem. De passagem, né? Não é, Jorge? Não sei se concordas comigo. Né? Assim. Esta exposição vai ter 3 meses no total, mais ou menos. E 2 meses fica no Museu Nacional de Arte e 1 mês no auditório do BCI. A exposição, da forma como foi concebida e concretizada no Museu Nacional de Arte, vai ser da mesma forma que vão levar ao auditório? Não, porque tanto o trabalho da Sônia como o meu conflituam com o mesmo problema, que é o problema do espaço. Assim, logo colocado assim. Quando eu digo conflitua, porque nem todos os trabalhos conflituam, né? Nós conflituam porque há uma relação que eles vão estabelecer com o espaço. Então, há aqui um exercício do site específico da montagem do trabalho da Sônia e há um exercício também do site específico do meu trabalho. O que quer dizer o site específico? É o trabalho que vai ser montado em função do espaço que for ao desafio dele, né? Eu digo ao desafio porque é um conflito direto entre o trabalho, espaço e público. Este é o problema da instalação, é o discurso da instalação. Se fosse uma escultura, não teria nenhum problema. A escultura não muda nada, está em si. Ela é colocada no espaço exterior, nem que a gente leve a lua, continua sendo aquele objeto, né? Obelisco. Não. A instalação já não. Ela vai mudar completamente. E nós estamos aqui, antes de iniciar a gravação, já estamos a falar sobre essa conflitualidade do trabalho com o próprio espaço, das relações que vão ser estabelecidas entre um trabalho e outro. O que vamos levar para o BCI as nossas instalações, mas naturalmente vai ser uma abordagem muito diferente da maneira de colocar e vão entrar elementos novos. Isto vai ter que entrar. Não muda nada, que é o discurso, enriquece, nós teremos uma matriz de possibilidades ou vários caminhos que nos estão disponíveis de mostrar o mesmo trabalho de forma enriquecida. Ela, se for para um outro local de exposição, vai adquirir esta característica orgânica
de relação com os seus espaços, com os seus tempos e, acima de tudo, que nos permita a nós mais tempos de diálogo, de forma que existem enriquecimentos e compreensão dos nossos processos. Isto é o que Pancho fez a vida toda. Se for ver a criatura do Pancho, foi exatamente isso. Não há um edifício igual ao outro. Certo. Não, eu ia dizer, mesmo, sabes, é uma exposição que o tempo de produção, pelo menos para mim, foram 6 meses. Eu também, o Jorge, pronto, ele teve um outro tipo de produção, porque ele vinha com um trabalho feito, mas ele também fez trabalho novo para esta exposição. E ele teve que mudar também toda a forma de pensar e de estar. E eu acompanhei isso muito de perto com o Jorge, porque nós brincamos os dois. Um foi curador do outro, depois fomos curadores. Portanto, nós conversamos muito sobre o porquê, toda essa a construção, né, dos próprios elementos da exposição. O que eu quero dizer é assim, passados 6 meses, Remédios, o teu próprio trabalho, o teu próprio pensamento evolui. Tu já não olhas o teu trabalho da mesma maneira. Portanto, o Jorge, antes, como ele estava a dizer, antes de entrarmos no estúdio, ele já está a pensar uma outra forma de montagem, outros elementos para o trabalho dele. E eu também, porque depois destas leituras todas do Pancho, é um trabalho que, sinceramente, é um trabalho tão rico que eu nos próximos 10, 20 anos posso continuar a fazer trabalhos inspirados em Pancho. E também para mim é isso, porque o Pancho não parava, né? Ele sempre recriava, né? Então eu tenho essa necessidade, porque até já estou a ver de frente alguns elementos e para mim é importante, é quase que eu vou meter alguns elementos e depois tipo parar e dizer assim, ok, daqui a 1 ano, se eu quiser continuar, já tenho aqui como é que é a pontinha do nó, do rolo, porque o Jorge é isso que ele anda a fazer, ele tem essa sequência de trabalho, né? Depois ele mete umas coisas, tira outras coisas, e eu acho que, finalmente, eu acho que encontrei também o meu fio condutor nas artes plásticas. Gostei muito, até hoje, estas 2 experiências que eu tive com os arquitetos, inspirar-me neles, pensar, e cada vez mais vou me inspirando mais, porque eles realmente os arquitetos são grandes artistas, não é? É verdade. Tem também tem de muito rico, não é? Mesmo porque esse substantivo tem a palavra arte ali, né? Sim. Acho que não é por acaso. Bem, quando decidiram ir em frente com este trabalho, Jorge e Sônia, construíram as obras a pensar nos espaços ou foi o inverso? Foram primeiro ver os espaços e depois foram desenvolver os trabalhos? Nem uma coisa nem outra. Nós aí estaríamos portanto, a amputar o nosso trabalho e a nossa criatividade. Não. Cada um de nós construiu o seu trabalho e depois, conforme como o Jorge diz, né, conforme os espaços que a gente tem, a gente vai adaptando, né, as montagens dos nossos trabalhos. Hoje nós temos este trabalho no Museu Nacional de Arte, portanto, montado de uma maneira. Quando formos para o BCI, vai ser de uma forma completamente diferente e até pode parecer um outro trabalho, né? Mas não é, porque vamos ter outro espaço. Eu nunca fiz nenhum trabalho no Seu Jorge em função de um espaço, porque até aqui só se for uma exposição encomendada, né? Certo. É que se deve trabalhar assim, caso contrário... Sim, a Sônia diz muito bem isso, porque o processo que a Sônia vai usar é completamente independente do espaço que ele o trabalho vai ser exposto. Mas pronto, quando chega no espaço, o trabalho naturalmente relacionar-se com esse espaço da forma como ela vai montar essa relação. No meu processo, eu não penso a partir do espaço em que ela vai estar presente, mas ela acaba influenciando quando eu vou
pensar em outras relações. No caso particular de Pancho, teve um momento sim que eu tive que criar um diálogo de modo a que resolvesse pequenas questões de elementos e de matéria, porque podia resultar em um outro percepção da própria instalação. O espaço não teve uma influência direta, não teve uma influência direta, né? Mas quando ela vai para, a gente acaba decidindo que ela vai ser exposta primeiro no Museu Nacional de Arte, alguns elementos naturalmente eu abandonei e fui me apropriando de outros elementos. Mas esta instalação já estava pronta. Estava pronta até 3 semanas antes de ter me relacionado com este novo espaço. Né? Então, eu diria o seguinte, neste processo de produção, o espaço não foi um elemento a partida determinante para aquilo que vamos fazer, mas foi determinante na forma como vamos montá-lo. Né? Acima de tudo, quer dizer exatamente isso. Como montar acaba determinando tudo, dá o espaço, dá completamente as cartas do que você vai lá colocar, porque senão não funciona nunca funciona. José Forjás, Alda Costa, tinha que ser mesmo eles a deixarem ficar alguns textos sobre esta exposição? Sim, nós os dois acordamos logo do princípio, era muito importante termos o arquiteto Forjás e a doutora Alda Costa, portanto, conosco neste trabalho. O arquiteto Forjás é amigo pessoal do Pancho Guedes, conheceu a obra do Pancho, portanto, estudou com Pancho, é uma pessoa que valida o nosso trabalho porque ele tem todo o conhecimento, tanto como profissionais, os dois, né? E também como com a parte humana. Se nós estivéssemos a dizer alguma baboseira, que se pode logo dizer, ele denunciávamos. A doutora Alda Costa, pronto, é a nossa grande historiadora de arte deste país, então é uma pessoa que tem todo o conhecimento também sobre a vasta obra do arquiteto Pancho Guedes, portanto não poderia também ser a melhor pessoa para apresentar a nossa exposição. Não sei se concordas comigo. Com certeza, não, porque a Alda Costa acompanha o nosso percurso desde o início, né? Sim, sim. E profundo conhecedora das artes plásticas moçambicanas, e é a pessoa que tem uma forma de escrever diferenciada de outras escritas, porque ela fala com propriedade, né? com argumento e com factos, acima de tudo. E essa escrita que se baseia em argumentos de factos são extremamente importantes para maior proximidade ao trabalho que está sendo feito. O arquiteto Forjás, naturalmente, fez um trabalho belíssimo do ponto de vista da crítica artística, análise do perfil de cada um de nós, apesar de negar-se de poder fazer um trabalho como esse, mas apresentou um belíssimo texto nesse sentido. Mas há mais 2 textos que a Sônia depois pode referenciar, que nós ganhamos ao longo deste processo todo. Um texto da Verônica e outro da doutora Graça Pereira, que foi a ex-cônsul, portanto, de Portugal aqui em Moçambique, e ela foi uma das pessoas, portanto, que resgatou também, de alguma forma, o trabalho do arquiteto Pancho Guedes. Ela teve que fez esse roteiro do Pancho Guedes, acho que foi há uns 7, 8 anos, já não tenho, a memória agora me falha, e também eu conheci a Verônica, e depois nós conhecemos a Verônica, realmente foi através da doutora Graça Pereira, então, Graça Gonçalves Pereira. Então, eu acho que esses também são 2 textos que não estão nesse folheto, mas vão estar, portanto, vão ser incluídos no catálogo que está a ser feito, porque nós vamos ter um catálogo da exposição que vai ser depois distribuído no BCI, quando inauguramos lá a exposição. E também, pronto, vai ser muito importante para nós, não é só o arquiteto e a doutora Alda Costa estarem aí com os textos, mas nós também pedimos a eles para ver se eles podem fazer palestras, né? Vamos tentar fazer 2 palestras, porque é muito importante para convidar o público,
os arquitetos, os amantes da arte, que é importante, né, nós falarmos sobre isso, né, e eles até têm outro ponto de vista, são pessoas até mais velhas, têm mais conhecimento, então acho que também vai enriquecer esse trabalho, porque para mim e para o Jorge, foi o que nós sempre falamos, não era só fazer uma exposição de arte, e uma exposição de arte de venda, se fosse assim, dizer, não, nós queríamos muito mais que isso, né, também queríamos parar um pouco essa reflexão que nós tivemos, individual, depois coletiva, também pudéssemos fazer num coletivo mais alargado, né? Certo. Não sei. Bem, já estamos a chegar ao fim, Sónia e Jorge. Deixa-me só deixar ficar, passa a redundância aqui, há muitos deixares. Deixa-me então colocar uma pergunta para os dois. Esta exposição mostra-nos que vocês estão preocupados muito com a memória. E o que é que esperam, ou qual é o impacto que esperam que venha a ter esta valorização da memória, que tem a ver com Pancho Guedes, com a arquitetura moçambicana e com os moçambicanos em geral? Olha, eu acho que é importante não só a memória do Pancho, mas a memória de todos aqueles que fizeram alguma coisa pelo país, sejam eles moçambicanos, sejam eles estrangeiros. Isso, para mim, é importante. E eu, como artista, se eu puder, de alguma forma, resgatar essa memória, que seja de uma forma muito pequena, que seja, eu acho que estou a contribuir para Moçambique, estou a contribuir para o meu país e como moçambicano. Jorge? Acima de tudo, que nós temos também o conhecimento pelos feitos de quem fez por este país, de quem fez, acima de tudo, para a humanidade. O Pancho está numa dimensão internacional, é um dos para mim, que vejo como um dos principais arquitetos a nível do mundo, talvez não tão estudado como deveria ser estudado. E esse exercício que nós fazemos, este desafio que nós nos colocamos e que nós vimos que realmente o arquiteto Pancho Guedes devia ser o arquiteto na qual nós devíamos trabalhar, era mesmo para partilhar daquilo que nós vemos e sabemos, o pouco sabemos sobre ele, com todos os outros, todos os nossos pares e quem estiver realmente voltado para isso, quer saber mais sobre a arte moçambicana, sobre a arquitetura moçambicana, e sobretudo sobre os nossos processos de trabalho. Muito bom. Jorge, vamos terminar então com sugestões artísticas, por favor, aos nossos telespectadores. É uma mania que nós encontramos aqui de fazer com que eles conheçam os gostos e as preferências dos nossos convidados. Como hoje temos Jorge e a Sónia, os dois estão convidados a partilhar os seus gostos e preferências. Olha, eu gostaria imenso de falar de um e outro artista plástico, mas eu vou escolher duas exposições que são muito importantes neste momento em Moçambique, e elas têm particularidades muito distintas e da forma como elas são colocadas. A primeira exposição é a exposição que está acontecendo no Centro Cultural do Brasil-Moçambique, chamada Geração Agaia. É muito importante a exposição porque traz artistas que estão a viver em Inhambane, que vivem em Inhambane, com uma abordagem muito própria e muito diferenciada para a cidade de Maputo. Nós não temos a possibilidade de ver esses artistas sempre, e eles têm um percurso, muitos deles um percurso consolidado, e que acredito que são contribuições importantíssimas que estão a dar no panorama da arte contemporânea moçambicana. A segunda exposição é uma exposição de alguma maneira controversa do ponto de vista daquilo que são os seus conteúdos. É uma exposição que está no Museu Nacional da Arte, chamado Relembrar. É uma exposição que é sobre a história da arte de Moçambique, que tem uma tentativa de resgatar uma memória daquilo que foi as artes plásticas ou visuais desde os tempos mais remotos até os dias de hoje. Quando falo dias de hoje, estou a falar dos anos 70, os anos 60, anos 70. Sónia? Olha, eu fiquei a refletir sobre... Há um artista plástico que eu gosto muito, porque eu acho que a abordagem dele a nível de cerâmica é único, que é o Manfara. E lembrei-me dele, por acaso, porque tenho neste momento, eu trabalho no escritório de advogados e nós geralmente convidamos artistas para irem lá expor o que querem. Certo. E uma Manfara trouxe agora um trabalho que eu acho único,
gosto muito do trabalho dele. Acho que que devia-se também olhar mais para o trabalho dele, a nível de artes plásticas. A nível assim, de local, de fora, e acho que é importante, talvez, se as pessoas puderem ler um pouco sobre o Pancho Guedes. Eu estou a ler o livro dele, que não é porque se faz muitas consultas, que Pancho nunca foi ao Japão, que acho que é muito interessante, e nessa sequência, se as pessoas puderem visitar os seus edifícios por aqui, pela cidade, também. Eram as minhas sugestões. Sónia, Jorge, muito obrigado então por terem vindo ao Artes e Letras. Estas foram as sugestões então dos nossos convidados hoje, Sónia Sultuano e Jorge Dias. À volta mesmo estivemos aqui a discutir, a conversar sobre Pancho Guedes na exposição Pancho, Outras Formas e Olhares. A exposição que está patente no Museu Nacional de Arte foi inaugurada no dia 19 de novembro, né? Se salvo erro, e vai estar exposta lá até 19 de janeiro, assim que é, e vai passar para o edifício sede do BCI no dia 23 de janeiro e lá vai estar exposta até 16 de fevereiro. Então já sabe, se quiser ver esta exposição, Pancho, Outras Formas e Olhares, de Sónia Sultuano e Jorge Dias, já pode se deslocar a estes dois espaços, mesmo porque vai ganhar características diferentes consoante os espaços, ou então a um desses espaços. Nós sempre permaneceremos aqui neste espaço até a próxima semana. Fique bem, fique na nossa companhia. E bom ano. Fique com Albino Mbié, nomeado para o Bossa Music Awards. Ele tem também de tequila, havano, de tindo, de tequila, é miloro, de pazietiki, a monzok. Ele tem também de sungili ambeu, e a coquana, anga casa la kale, já me saba, how se wana, logo te fica, tetana matimba. Kambi utomi ati heli lani kuleka ikama na manda. Itatibala Shakutinga mbeke Tisungili ambeu ya kokwana Anga kaza la kale Ishamisaba Hausi wana Logo tufika Tetana matimba Kambi utomi Ati heli lani Kuleka Ikama na manda. Sana matimba kambi utomi ati heli lani kuleka ikoma na ma hausi wana loku kambi utomi ati heli lani kuleka ikoma na manda.
Come on,